Boa noite, pessoal. Estamos em mais um Devaneios no Café, nosso encontro semanal aqui no SEI de Campinas, nosso espaço de arte, nosso espaço de podermos conhecer ali alguns trabalhos, né? Aqui tem uma apresentação de trabalhos que agora está tendo do Instituto de Artes da Unicamp. Eu não lembro agora o nome, mas eu postei agora no Story. E está sendo bem interessante, porque vai ser até mesmo uma abertura com canto indígena. Então, quem for aqui da cidade de Campinas, quiser acompanhar, vai ter aqui essa abertura da exposição oficialmente aqui sexta-feira. O SEI ele fica localizado no centro de Campinas, na rua Doutor Quirino 1856, bem no centro da cidade, ali meio próximo ao Jockey Club, próximo à CPFL. Então quem conhece aqui Campinas vai conseguir encontrar fácil. Boa noite, Flá Regina, tudo jóia? Flá Regina sempre acompanha nossas lives. E antes de mais nada, pessoal, todo mundo aqui já estar sabendo, que acompanha nossas lives, que nós temos uma parceria com a editora Vozes também. E um outro livro, né, eu apresentei um livro semana passada que inclusive a gente usou, é um livro estreante, né, um livro que está em pré-venda na editora Vozes. E também tem um outro livro bastante interessante aqui do Slavoj Žižek. É um filósofo húngaro, ele é bem famoso, né? Ele é bem difundido. E aí tem essa nova publicação dele, Sexo e o Absoluto Fracassado. O Slavoj Žižek, ele faz uma articulação aqui entre alguns autores, dentre eles tem o Lacan. Ele vai usando o materialismo de Marx para fazer uma discussão aqui sobre esse absoluto fracassado. É um livro bem interessante, eu li a introdução dele, a proposta dele é bem interessante. Eu particularmente não conhecia a fundo a filosofia de Slavoj Žižek, e ele traz aqui algumas noções bem interessantes, inclusive pautadas em mitologia. Pelo pouco que eu pude ver aqui também, ele traz algumas visões aqui de alguns autores, ele vai reunindo alguns aqui, pegando algumas histórias para ali designar o que seria esse absoluto fracassado. Então, essa é a nossa recomendação de livro desta semana. Quem quiser está à venda no site da editora Vozes e também, se não me engano, na Amazon. Então, é este livro aqui, que é um livro bastante elaborado, bem denso, tem bastante referências a Hegel também, a dialética de Hegel. E, bom, apresentado aqui os nossos livros, hoje eu queria também reiterar, né, sobre o devaneio de domingo que nós tivemos esse domingo passado, que ali a gente está fazendo alguns estudos sobre alquimia, principalmente por conta da questão da transformação, que é algo que nos interessa, inclusive aqui no Devaneios, que a gente já fala bastante sobre isso. Então, o Devaneio de domingo acontece quinzenalmente. Quem quiser acompanhar não terá esse domingo, terá o próximo domingo. E também lembrando que no final da live eu vou comentar algo que eu tinha falado na live anterior do Devaneios aqui no Café, que é sobre um sorteio. Então eu trouxe aqui inclusive o item a ser sorteado, mas eu vou explicar um pouco mais, né? Vou tentar encerrar a live um pouquinho mais brevemente para conseguir falar um pouco melhor como será esse sorteio, tá? Então é isso, as primeiras informações. E hoje o nosso tema, o Vitor. Boa noite, Vitor, tudo jóia? O Vitor está chegando aqui conosco também. O Vitor sempre acompanha nossas lives. Mas o nosso tema de hoje é um tema que ele já apareceu em outras lives.
é um tema que eu vejo que por conta, periodicamente, a gente volta nele a falar sobre ele, por conta de alguma polêmica ou por conta de alguma observação que alguém fez, um meme, alguma coisa que aconteceu. E esse tema voltou para mim, mais especificamente esta semana. Sobre o quê? Bom, há uma divisão bastante, até mesmo categórica, em relação ao que é psicologia e ao que é psicanálise. Olá, Valéria. A Valéria também está participando aqui conosco. Tudo jóia, Valéria? Então, essa divisão entre que é psicologia e psicanálise, ela costuma ter uma argumentação até um pouco rasa, até onde ela consegue atingir, pelo que eu vou entendendo do que vai sendo apresentado. Ali colocam, né, que quem fez psicologia fez uma faculdade, quem é psicanalista só fez um cursinho de tantos meses, ou o psicanalista só fica falando de mãe, aí tá querendo falar de mãe, bebê e tudo mais, tal. São críticas que têm ali até mesmo uma base importante para serem colocadas, mas por que psicanálise? Claro, aqui a nossa intenção da live, que é nosso tema de hoje é esse. Por que psicanálise? Só que, claro, nós não estamos colocando por que psicanálise tentando argumentar se psicanálise é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior que fulano, ciclano, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Essa discussão, ela nunca chega em lugar nenhum. Se é tal teoria, outra, tudo mais. Mas por que psicanálise? A gente vai falar um pouco sobre o que a psicanálise traz como uma perspectiva, como uma visão, como uma maneira de se ver as relações no mundo. A psicanálise, ela é inventada, assim como qualquer coisa que nós temos na nossa vida, ela é inventada também. Só que ela tem uma base, ela tem uma epistemologia, ela tem ali uma matriz sobre um tipo de pensamento, e que elas são diferentes, elas são divergentes. A mesma matriz que o Jung usa não é a mesma que o Freud. Então aí também tem uma polêmica de falar que por que você fala que é psicanalista se você não é freudiano e piriri pororó. Bom, começa que a palavra psicanálise é uma análise da psique. Psicologia analítica é a mesma coisa, só que com uma terminologia diferente. Por quê? Porque o Jung ele queria, na época, ter uma divisão em relação ao Freud muito bem pontuada, porque ele estava usando uma outra base. Não era a mesma base. Só que, ao olharmos para falar psicanaliticamente, não adianta, a discussão fica muito rasa quando vai falando se autor X ou Y é ou não psicanálise, porque a gente não vai discutir, a gente não vai para o lugar de falar sobre matrizes. Qual que é a matriz do pensamento de Freud? Qual que é a matriz do pensamento de Jung? Qual que é a matriz do pensamento de Adler? O Adler também é um autor muito importante. Ele traz, inclusive, um pensamento que o Jung traz também na obra dele, mas o Adler, o Adler é o autor da psicologia pessoal, inclusive. Para quem que não conhece o Alfred Adler, o Adler, ele é muito interessante. Ele, inclusive, aparece em um livro que nós já citamos aqui, o Ficções que Curam. Ele está no último capítulo do livro, que está entre Freud, Jung e Adler, que inclusive isso aparece dentro do título inteiro, né? As diversificações das narrativas entre esses três autores. E o Adler ele tem uma coisa muito importante, que é exatamente o que interessa a qualquer tipo de psicanálise, ao meu ver. Bom, por que psicanálise? Porque nós estamos, porque existe uma psicanálise, ou psicanálises, né? Melhor ainda do que uma,
A psicanálise, primeiramente, e eu acho que esse é um ponto que o Hillman ele teve uma sacada muito importante que ele traz nesse livro que eu acabei de citar, Ficções que Curam. Ele já começa o livro com uma citação direta de uma entrevista que o Freud faz para o Papini. Papini, eu não vou lembrar agora se ele era um filósofo, eu não vou lembrar agora qual que era a profissão dele, mas ele tem uma entrevista com Freud que aparece, não só lá, eu acho que também tem outro livro do Hillman, que se não me engano é o próprio Revendo a Psicologia, tá? Se não me engano. Mas tem essa citação em 2 livros do Hillman, que são praticamente a mesma citação, aonde o Freud, ele, se não me engano, já estava lá no final da vida dele, já estava próximo ali do seu momento de morte, e ele fala que apesar dele ter ali toda uma base como médico, como um pesquisador e por aí vai, um cientista, ele é, em suma e em cerne, um literato, um homem da literatura, um escritor, um ficcionador, alguém que faz ficção. Isso é algo muito importante, porque aí, nessa declaração que Freud traz, ele está aproximando não só ele, mas a psicanálise, mais de um movimento literário do que de um movimento positivista científico. Algo que nós já falamos e que nós já trazemos aqui, mas fica ali. Qual que é o problema também? A gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente tem uma noção de verdade sobre essa palavra verdade de uma maneira muito categórica, muito unívoca, inequívoca aí e tal, e que essa palavra, a verdade, ela toma um ar de que para que eu diga o que é uma verdade, eu tenho que narrar o fato como ele aconteceu. Inclusive a própria psicologia traz como uma premissa a questão da narrativa, tentando pegar mais o que aconteceu do que a experiência de quem sofreu a ação. A experiência ali no sentido imaginativo. Ou seja, essa é uma diferença importante. Porque quando a gente pensa em uma narrativa psicológica, ali no sentido mais acadêmico da palavra psicológica, ela costuma arrumar para uma utópica neutralidade. Isso também é discutido em outro livro do Hillman, já nos inícios ali dos capítulos, que é o Código do Ser. O Código do Ser é um livro do Hillman que eu particularmente sou muito apaixonado por ele. Ele foi a base da minha monografia para falar sobre Daimon. E o Código do Ser, ele já comenta que enquanto os cientistas, psicólogos trazem ali uma necessidade de uma narrativa neutra, tanto na sua prática quanto em sua pesquisa, essa neutralidade ela não é vivenciada dessa maneira. Ele vai colocando ali, inclusive, né, como é um livro sobre biografias, só que não biografias no seu sentido literal. O Hillman ele não traz o Código do Ser como um livro que está interessado no que está descrito ali, mas ele está interessado em como a pessoa narra a própria vida, no sentido de como eu dou vida, como eu dou bio à minha grafia. Como essa grafia toma bio. Então, não é uma autobiografia dos autores que ele está citando ali no livro. É realmente uma biografia, no sentido de uma escrita, uma forma de se narrar que toma vida. Isso é o que interessa psicologicamente, pensando ali no sentido de uma fantasia. E claro, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque quando nós não quando eu vejo que a psicologia ela está muito voltada, ou uma psicologia, seja ela qual for, tá? Ela fica muito voltada para os eventos de como eles aconteceram,
ela acaba colocando a sua maneira de enxergar os eventos, colocando a pessoa ali de uma forma distante e secundária. Ou seja, tudo isso que você está falando é uma ficção, só que, por ser uma ficção, ela precisa ser abandonada. E não que ela precisa ser mantida. Então, como ela é abandonada? Aí tem vários esquemas de você começar a fazer uma outra narrativa, a ter um outro comportamento, que comportamento é diferente de atitude, tá? Comportamento é diferente de atitude, a atitude ela vai para um outro lugar. Enquanto dentro da psicanálise, em qualquer que seja a psicanálise, a cerne da psique é a fantasia. Então ali a questão não é você arrumar a fantasia, é sustentá-la o máximo possível para que esta mesma fantasia leve consigo o destino dela. Leve consigo a sua própria maneira, inclusive, de distorcer, de olhar para as coisas de uma outra forma. Nós falamos, a gente fala bastante sobre isso. Então, eu percebo que a discussão, quando fica falando, puxa, autor A, Jung, Adler, é psicanalista ou não é? Bom, tem vários livros, várias referências que vão falar sobre isso, tem vários autores que têm uma discussão histórica, se é, se não é. O problema é que quando essa discussão começa a tomar um pouco mais de fervor, há uma percepção de que ali a gente já não está mais falando do autor A, B, C ou X, mas a gente está falando da pessoa mesma que está dizendo, ela se coloca ali. Ela já não está defendendo mais Freud, está defendendo o próprio Quinhão. Não está defendendo mais o Jung, está defendendo a própria instituição. E, convenhamos, Freud e Jung não precisam ser defendidos ali. O que eles trazem como autores são psicologias, são maneiras psicológicas de se ver o mundo. Também já falamos sobre isso. Então, eles se tornam psicólogos à medida em que eles têm um olhar psicológico, em que eles... e este olhar psicológico é um olhar que traz uma narrativa que se preocupa em narrar os fatos, não da forma como eles aconteceram, mas da forma como eles foram imaginados. Obviamente, isso vai trazer o quê? Isso vai trazer uma base mítica para a realidade. Então, toda a psicanálise, qualquer ela que seja, tem uma base mítica. Seja uma base mítica única, seja uma base mítica poli, e por aí vai. Mas toda a psicanálise, seja ela qual for, tem em cerne, em suma, uma base mítica, porque a sua própria linguagem é mítica. Freud não leu Sófocles à toa. Não só Sófocles, mas Ovídio também. Ovídio tem um livro que é... O próprio nome já interessa psicanaliticamente, que é o Metamorfoses. O Ovídio, ele é psicólogo, sem ter essa nominação, até porque ela seria anacrônica ao Ovídio, mas ele é psicólogo à medida em que ele está percebendo que ele faz um compêndio, ele faz uma reunião de mitos gregos, que o Ovídio ele é latino, ele está em Roma, ele é um autor romano, e quando ele faz o Metamorfoses, ele está ali no ano 1, publicado no ano 1 depois de Cristo, ainda na era do paganismo, porém, ele tem uma alma grega, tem uma alma bastante grega, ou seja, aonde a retratação das coisas não está indo de acordo com a realidade dos fatos. Não estou trazendo isso à toa também. Não é a realidade dos fatos como é retratada, por exemplo, na arte latina, na arte latina romana. O Ovídio, ele se aproxima mais dos gregos, quando os gregos, em sua arte, eles estão mais no campo do ideal. Mas não do ideal no sentido de ideia, no sentido elucubrado ali, no sentido mais espiritual da palavra, mas ideal no sentido de imaginal. Como é que
como é que a gente se aproxima mais de uma figura de Afrodite, aonde a gente consiga enxergar Afrodite dentro dessa figura. Eu preciso de uma figura que seja ideal para Afrodite, para que ela apareça melhor, para que ela se mostre melhor. O grego está preocupado com isso, que também é uma preocupação ali de Ovídio dentro da sua posição mítica. Pois bem, então, e claro, e o que acontece? A partir do momento em que nós estamos dizendo que a narrativa psicanalítica, ela distingue-se de uma narrativa científica, não quer dizer que que uma é melhor ou pior, que é mais ou menos, senão a gente vai em outro lugar. Porém, a ciência cuja qual nós temos como base é uma ciência que ela é substantivista e normativa e nominalista. Ela é substantivista, normativa e nominalista. O que isso quer dizer? Quando ela fala de substantivo, ou seja, quando eu estou falando de água, é água mesmo, tá? Isso também é uma complicação em todas as psicanálises, eu vou chegar nisso. Então, sei lá, o autor falou ali sobre a água. Claro, tem um elemento água ali, tem um elemento substantivo ali. Só que, para que esta água seja um atributo da fantasia, ela não pode ser apenas água, no sentido de uma água que eu bebo, que está no copo, ou está no mar, ou cai do céu com chuva e por aí vai. Essa outra água, ela faz o quê? Como é que ela é? Qual que é a sua preferência? Um autor que se preocupou, inclusive, bastante com isso, que eu admiro muito a obra dele, eu passei a admirar muito a obra dele lendo vários livros dele, ou vários até trechos de livros dele, é o Bachelard, o Gaston Bachelard. O Gaston Bachelard, ele fala ali, ele vai entrando tanto na água que ele vai percebendo que quanto mais eu vou falando sobre água, mais eu vou percebendo que o que a água faz é diferente do que o fogo faz. Só que isso, na fantasia, não é tão notório assim. Se estamos falando de fantasia, não é tão notório assim. Não é só falar porque a água é molhada e o fogo queima. Não é nesse sentido. Porque se a gente vai para o literal e vai para o substantivo de novo. Mas a água imaginal, ela faz o quê? Ela costuma operar de que maneira? Ela dilui, ela mortifica o tempo, ela cai, o que ela faz? E o fogo, o que ele faz? Ele consome. Então todas essas palavras que estão sendo ditas, elas não são à toa, porque a palavra vai evocar também uma ação concernente a esta matéria. Essa própria matéria, quando a palavra se aproxima dela, ela se aproxima para que se perceba que operação cada uma faz. Ou seja, a maneira de se narrar, a maneira a qual a linguagem se apresenta, também vai me fornecer um olhar para a realidade. A maneira como eu estou narrando, as coisas ficam dessa maneira. Se eu começo a narrar as coisas de uma forma muito abstrata, né, muito longe, muito fora, às vezes, do próprio tema que está sendo proposto e tudo mais, muito viajada, isso vai evocar uma maneira abstrata de se estar se presenciando e se envolvendo com as coisas. Então a linguagem é a nossa porta de acesso ao inconsciente. Também. Porque aí as coisas elas vão se complicando. Porque aí também tem um trecho aqui eu peguei também um trecho que vai falar sobre isso aqui também.
Deixa eu ver se eu começo aqui ou na outra página. Não, essa página. Não, essa aqui, deixa eu ver. Pegar que tem algum. Tem uma parte aqui que eu vou ter que ler. Eu ia pular ela, mas não vai dar para pular ela, não. Ela é bem importante. Bom, mas antes de eu fazer a leitura, eu preciso fazer uma introdução a ela. E um detalhe, tá, pessoal? Eu fui falando. Quem quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade de comentar aqui na caixinha, nesse caixinha de comentários aqui, ou nesse balãozinho que tem uma interrogação. Porque aí eu vou falando, a gente acaba não criando um diálogo. Se vocês puderem colocar as perguntas especificamente nessa caixinha com uma interrogação, eu agradeço porque me ajuda a conseguir não precisar ficar subindo, esses negocinhos que ficam subindo aqui na tela o tempo todo. Agora, o comentário pode comentar aqui à vontade, que aí eu consigo guardar quando ele aparece. É que a pergunta, às vezes, eu preciso dar uma olhada nela, ver se eu não vou falar sobre ela e depois eu volto. Bom, voltando ao assunto, então quando a proposta de qualquer psicanálise é uma proposta literária também, principalmente, entendo como sendo principal no sentido de que nós estamos entrando na sugestão que o próprio Freud coloca da cura pela fala. Claro, e não estamos falando dessa fala apenas de uma maneira literal, de uma questão ali só de verbalização pela boca, mas uma fala onde tudo o que está sendo trazido é um elemento que fala por si mesmo. Então, quando um sujeito fala sobre a sua vida, sobre as suas memórias, sobre os seus sonhos e por aí vai, tem alguma coisa que está falando por ele e através dele, que é esta coisa que interessa, porque ela é mais inconsciente, ela se apresenta através de uma ótica. Ela é uma ótica. E essa ótica, esse olho, e principalmente esse olho que está interessado, que toma ali um sentido de, puxa, isso daqui parece que é muito real mesmo, esse olho ele é uma fenda, ele é uma abertura para uma determinada realidade, para uma forma de uma realidade. José Carlos, adorei seu perfil. Muito obrigado, José Carlos. Fico agradecido. Um comentário bacana. Então, a gente vai começar sobre esse olhar, porque aí o que acontece? A psicanálise, ela conversa diretamente, constantemente e, quiçá, intimamente com aquilo que nós chamamos de sintoma. Ela não perde o sintoma de vista. Aqui a Priscila Mendes está falando que está mudo. Mas eu não sei se está mudo. Eu acho que para mim não está. Está mudo para vocês, pessoal? Eu pergunto aqui, deixa eu ver. Porque senão eu vou tentar arrumar aqui. Está mudo para todo mundo ou só para a Priscila? Tá, não. O José Carlos falou que não está. Então eu acho que é com o seu aparelho, viu, Priscila? Eu acho que talvez, às vezes, o botãozinho do volume, ele zera, ou eu tenho até um atrás do aparelho, acontece de encerrar o áudio. Então tenta ver se não é o seu volume, tá? Pode ser isso. Então, qualquer psicanálise que ela se propõe a fazer uma proposta, era isso mesmo, era com problema com ela. Então, que bom que arrumou, fico feliz. Qualquer psicanálise, ela está interessada. Foi um bug na hora que ela entrou. Às vezes acontece mesmo, viu, Priscila? Às vezes dá uns bugzinhos aí que é do Instagram. Mas qualquer psicanálise, ela propõe-se a ficar ali com o sintoma e não à toa. E eu vou trazer dois trechos, na verdade, que eu grifei, que eu acho que
acaloram mais a nossa discussão, que é do Revendo a Psicologia, esse livro que a gente está usando como base aqui das nossas lives, para ir conversando, discutindo, depois eu vou falar sobre algumas outras coisas. Mas olha só, eu tenho aqui duas, na verdade são três grifos que eu tenho aqui, mas esse primeiro grifo é importante. Ele se localiza, quem tiver o livro, ou quem for pegar ali, sei lá, um PDF do livro, porque eu volto a repetir, né? É uma pena, esses livros aqui eles são tão ricos, eles são tão profundos, como esse o Revendo a Psicologia, e eles não estão sendo editados mais. Acho que até forçando um pouquinho, da gente ter falado um pouco de alguns outros livros, eles começaram a ser editados. Um deles foi O Sonho Mundo das Trevas. Só que esse daqui é difícil de achar, e quando acha é muito caro. Inclusive essa edição que eu tenho aqui, ela estava sendo vendida no sebo por R$400, aqui que tem anotado. Então é o olho da cara, para quem está falando de olhar. Então essa versão que eu tenho aqui, que é a única que eu conheço que foi editada em português, está na página 223 e ela é o último parágrafo. E olha que interessante aqui como o Hillman, né, que é o autor do livro, ele nos localiza em relação a esse olhar sobre o patologizar, né, o sintoma. A ferida e o olho são um só. Então, olha só, olha que colocação que ele já começa já atacando essa já logo de início do parágrafo. Ele está colocando olhar, claro, ali a gente vai especificar que não é o olho comum aqui, que está usando óculos, que nem o meu e tal. Ele está dizendo o olho da fantasia, o olho que fantasia. Ele está colocando que esse olho e a ferida são um só. E olha só a sacada que ele tem aqui, olha o ponto que ele chega. Do ponto de vista da psique, a patologia e o insight não são opostos. Como se nós sofrêssemos por não termos insights e como se, ao obtermos insight, devêssemos não mais sofrer. Claro, e aqui só para fazer uma pequeno parênteses, né? Porque não sei se todo mundo aqui sabe o que é insight, mas insight são esses breves momentos de lampejo em que nós temos ali uma visão diferente sobre a mesma coisa. Então o insight é uma visão diferente sobre o mesmo, ou seja, é um olhar que mudou. É um olhar que muda. Então este olhar, que é um lampejo que muda, é um brilho, né? E aí o insight tem diversas imagens, né? Tem imagem do raio, tem imagem da vela, né? Daquela velinha ali. Esses momentos ali, eles são cruciais, porque eles são um momento de virada. Eles são um momento que alguma coisa mudou profundamente, porque mudou na fantasia. Então o insight e o patologizar, ele coloca aqui que ele foi separado, esse trecho que ele está colocando aqui, ele inicialmente, ele foi separado pela psicologia dizendo, bom, quando eu tenho insight, que bom, agora você descobriu qual que é a verdade do negócio, você parou de sofrer. Ele está dizendo que não. Olha aqui, ele continua, não. O patologizar é ele próprio um meio de enxergar. O olho do complexo dá a peculiar torção chamada insight psicológico. Ou seja, o próprio sintoma é o insight. Nós nos tornamos psicológicos porque enxergamos do ponto de vista psicológico. O que significa? Significa beneficiarmos-nos de nossos complexos e de seus processos patologizantes. Ou seja,
eu estou vivendo a vida do complexo, então eu estou me beneficiando da vida dele, eu estou me beneficiando do olhar dele. Olha que interessante, por isso que, né, quando há algumas questões, isso aqui é um ganho secundário e tudo mais e tal, é um pouco sugestivo demais, mas aqui ele está colocando que nós nos beneficiamos com esse olhar. E isso dá uma baita de uma virada aqui. E aqui um outro trecho que eu grifei da página 224, quase o segundo parágrafo inteiro, só cortei a primeira frase. Mas ela também é importante, tá? Mas eu não vou lê-la. Se nossas vidas psicológicas encontram-se sob a influência de padrões míticos, pois os deuses estão se movendo em nossos complexos, em outras palavras, ele está dizendo aqui que tem forças nossas, inerentes, porque ele está colocando, inclusive o Hillman, ele faz uma diferença, né, de uma visão politeísta e de uma visão monoteísta, porque na visão monoteísta, esta força, essa potência que muda as coisas, na visão monoteísta, ela está sempre acima de mim. Ela está acima, ela está nos céus, ela está distante, de alguma maneira. Agora, no politeísmo, não. Aqui ele traz uma psicologia politeísta no sentido de eles estão em nós, ao nosso redor, próximos. Eles colocam essas local prepositions ali de uma forma aonde eles acontecem em cima, embaixo, próximo, dentro e por aí vai. Auf, né? Auf é o em cima de, né? Em cima tá em cima de alguma coisa ali, o Yuba, e por aí vai. Então os deuses eles estão em vários lugares ao redor. O que isso nos indica que então essas influências, esses padrões, eles estão acontecendo em todo lugar, tanto em mim quanto nas coisas que eu estou vivenciando. Elas estão sendo correlatas, elas estão se correspondendo. Elas estão se correspondendo porque em algum momento elas, por conta da maneira de elas fantasiarem, estão achando semelhança entre si. Uma semelhança que não é visível a olho nu. É um olho ali que a gente está falando que um olho que enxerga no escuro. Um olho que enxerga no escuro é um olho que precisa ter uma noção de invisível, né? Que é a fantasia. Bom, vamos voltar aqui. Não, antes de voltar, tem bastante comentário aqui. Deixa eu ler aqui, que agora tá indo longe. Senão eu não vou conseguir ver. A Valéria falou um clique, um estalo, né? Sobre o insight. É bem isso, é um clique, um estalo. Opa, é bem isso, Valéria. A Enila está falando, as nossas feridas agem como um filtro para o olhar habitual. Eu não sei nem se como um filtro, mas eu gosto bastante da imagem do Hillman, né, que a gente tinha comentado, inclusive, na live de domingo, da tonalidade. Elas trazem cor, elas trazem uma tonalidade. Ou seja, o que eu estou enxergando tem um colorido. Tem uma espécie de colorido através do que eu estou enxergando. É nesse sentido. Pode ser um filtro também, mas é que a palavra filtro, ela meio que ela pode dar uma noção de que algumas coisas elas estão saindo ali. E não sei se é bem isso que a questão de tonalidade ela traz. É que é realmente um colorido. O Vitor está comentando, nosso contato com os complexos dão uma metamorfose sensacional quando conversamos anteriormente em nossas próprias míticas. Isso, inclusive, Vitor, é que o termo complexo, né, ele é bastante utilizado, ele é um termo psicológico, mas ao mesmo tempo a gente pode enxergar complexo como sendo, para a gente ali dar uma noção um pouco mais poética para isso, né, um pouco mais próxima, né, uma poesia eu estou tentando falar como uma forma mais próxima, inclusive, para a gente conseguir imaginar. Como um tipo de olhar que
todo dia ele me visita, todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Então esse complexo, ele faz isso, ele vive, nós vivemos nele, nesse olhar aí meio Amélia, né, que a gente poderia colocar nesse sentido, mas nós vivemos nele e obviamente a gente vive a rotina dele, sem perceber muitas vezes. Nós somos inseridos no mundo dentro de um olhar. Os nossos pais são a nossa principal ferida. A própria psicanálise traz isso. Não à toa. Não à toa, porque nós somos inseridos no mundo deles. Começamos por lá. Quer dizer que vai ficando sempre, né? Às vezes fica. Mas, discussão para outra hora. A Flá Regina. Penso que seja um clique para acender algo. Acender no sentido de... Também é possível, uma imagem interessante, Flá. É possível sim, uma imagem muito interessante. Agora travou, não voltou. Uma lente diferente. Aí foi. Bom, vamos voltar ao livro então aqui. Tentar, porque eu estou tentando ver o horário aqui, pessoal, para não me escapar, que eu ainda tenho que falar do sorteio, mas a gente chega lá. Deixa eu só achar onde eu estava. Eu vou ter que ler a frase inteira, senão não vai fazer sentido, não. Vou ler a frase inteira, tá? De novo, pessoal. Se nossas vidas psicológicas encontram-se sob a influência de padrões míticos, pois os deuses estão se movendo em nossos complexos, então o patologizar que ocorre em nossas vidas não pode ser extraído sem deformar o mito e impedir a reversão a ele. A implicação disso é que cada arquétipo possui seus temas patológicos e que cada tema patológico tem uma perspectiva arquetípica. A psicopatologia arquetípica, ou seja, o que ela está falando de psicopatologia arquetípica? Que o patologizar, ele é inerente à própria fantasia. É o substrato da própria fantasia. Então, o sofrimento é de um outro, no caso. Mas, olha só que interessante. Ele vai colocar aqui, inclusive, uma necessidade desse outro sofrer. Porque ali ele está se aproximando de algo que é intimamente seu, o que nós chamamos de destino. Olha aqui, a psicopatologia arquetípica vê o patológico como inerentemente necessário ao mito. Cristo deve ter sua crucificação. Dionísio deve ser infantil e atrair inimigos titânicos. Perséfone deve ser raptada. Ártemis deve matar aquele que chegar muito perto. Coitado do... Como é que é o cara lá que virou Alce? Esqueci o nome dele agora. Fugiu. Mas a Ártemis faz isso com ele. Foi lá ver, encarou ela ali, opa, ela matou ele. Ela é uma caçadora. Mas, olha que interessante. Aqui, ele traz uma perspectiva bastante interessante, o Hillman, que é a de não corrigir a imagem. Se eu não corrigir a imagem, ou seja, se eu não ficar preocupado, não que não haja essa preocupação, mas se eu não ficar preocupado em eliminar esse sofrimento, no sentido de, bom, será que eu tenho solução? Será que eu tenho alguma resposta porque eu estou sofrendo e tudo mais? Esse olhar, ele é mais sofrível, nesse sentido. Mas aqui ele está colocando que a imagem, quando eu acolho esse momento patológico dela, ela começa a se transformar e me transformar junto. A transformação vem por aí. Por quê? Porque é exatamente nesse momento que eu tomo uma consciência do quadro como um todo. Quando ele cita Cristo, se a gente for pegar até mesmo
a mitologia judaico, mais cristã, né? Judaico, acho que Jesus não está no judaico, né? Não sei, pelo que me falaram. Enfim, mas a gente foi pegar a nossa habitual mitologia cristã, ela traz ali uma imagem, se a gente for ver, que quando Cristo vem, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Tudo. Né? Ele já sabe o início, meio e fim. Por quê? Porque ele está olhando para o próprio destino. Ele não está olhando para o destino do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, ele está vivendo o próprio destino dele. Ele está dentro do próprio quadro que é dado sobre a vida dele. E o tempo todo, quando ele fala sobre, bom, vai haver a crucificação, vai haver isso, vai haver aquilo, é uma necessidade de que ele passe por isso, para que ele sinta o que há nele de mais humano. Porque para isso que ele veio. Ele vem para se humanizar. Inclusive a gente conversou sobre isso em uma das lives, se não me engano, que foi uma citação do Oscar Wilde sobre o De Profundis, que fala sobre isso. Então, nesse sentido. E aqui tem uma outra frase dele, tem duas, né? Mas elas estão por um fiozinho de nada separadas. Olha que interessante essa parte aqui que o Hillman fala. Claro, nós estamos falando tudo isso de uma necessidade de um olhar que sustente, que fique, que abarque, que tenha ali uma perspectiva que consiga narrar sobre as nossas feridas, porque elas nos abrem os olhos. É o que as psicanálises tentam fazer de alguma maneira ou de outra. E olha o que o Hillman fala aqui, bem no final da página 224 e depois no início da 225. A mitologia salva os fenômenos da psicopatologia. A psicologia encontra lugar para esses fenômenos da alma apenas ao depreciá-los. Olha que interessante. Ele aqui está fazendo uma... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Sim, aqui o Hillman está fazendo uma crítica à psicologia. Por quê? Porque aqui a gente tem que lembrar que ele está na década de 70. É um livro escrito, não, mas isso é uma compêndio de palestras e tudo mais, na década de 70. Então isso aqui são reuniões ali de falas dele. E naquela época ele já percebia que, inclusive, se a gente fosse olhar para como estava a época dentro de como estavam sendo lidadas as psicanálises, inclusive a própria escola francesa, da onde vem Lacan e tudo mais, estava em alta uma psicanálise do ego. Ou seja, uma psicanálise que baseava-se em maneiras de como iria ali usar as próprias ideias de Freud, as ideias dos psicanalistas ali que iniciaram, que começaram a desbravar a psicanálise, a favor de uma vida melhor, de uma vida mais saudável, de uma vida até mesmo, a gente poderia colocar nesses termos assim que são mais contemporâneos, uma vida feliz, que são olhares problemáticos no seguinte sentido: eliminam a necessidade da própria imagem ou da própria maneira de se estar vivendo de uma maneira aonde não existam depressões, aonde não existam cavernas, aonde não existam esconderijos, aonde não existam lugares aonde há uma vida anímica a cuja qual eu não conheço sobre mim. Não estamos falando apenas do mundo, mas também falando de lugares em nós. E aqui o Hillman traz essa crítica à psicologia, dizendo
que esses fenômenos são nada mais que. Quando ele coloca que aqui a psicologia só encontra lugar para esses fenômenos ao depreciá-los, ou seja, ao diagnosticá-los, porque era essa também a maneira qual era se lidada com os fenômenos psicológicos, vamos diagnosticá-los, não para entender melhor sobre eles, mas para entender como eles aparecem, identificar como eles aparecem, para assim tentarmos, quiçá, achar uma maneira de erradicá-los para que eles não apareçam mais. E é o que mais aparece, né? Não deu certo até hoje. E aqui ele traz o seguinte: a mitologia, por sua vez, acredita-os como eles são. Ou seja, é digno de que você seja assim, é digno de que você tenha a sua depressão, é digno de que você tenha seu sofrimento, é digno que você tenha seus pesares, os seus pânicos. Isso é digno, isso não é excluível. E olha só, achando-os necessários em si. Quando a mitologia coloca Pan como um deus, não é à toa, porque ali Pan vira uma referência, uma força que é divina, que faz um serviço divino, que faz uma tarefa sobre ele mesmo. Onde ele mora, quando ele vive, ele obviamente é imortal, ele vai continuar existindo. Nós teremos o pânico, evitá-lo pode ser talvez mais trágico do que do que o próprio destino. E óbvio, a gente está falando de uma outra... Aqui tem um comentário do Vitor. Os lugares em nós aparecem na realidade psicológica... os lugares em nós aparecem na realidade psicológica do sujeito, e não no fato tal com o qual se deu. Sim. Ou seja, Vitor, falando em outra forma, não é a coisa vista, mas como ela está sendo vista. É isso que interessa a nós psicologicamente. O como. Esse como dá exatamente essa nuance de uma fantasia operando em nosso olhar o tempo todo. E aqui a Enila. Ao tentarmos higienizar a psique, corremos risco de exterminar nossas bactérias transformadoras. Sim, é uma boa imagem, viu, Enila? É uma ótima imagem essa. Porque aí, a necessidade de uma psicanálise, que é o que nós estamos trazendo aqui como nosso tema, trata-se exatamente de perceber que nós não, por exemplo, nós não assistimos um filme na Netflix à toa, nós não lemos um livro à toa, nós não escutamos uma música à toa, nós não conversamos com outra pessoa para ela contar fofoca para a gente à toa. Nós estamos nos alimentando de fantasia constantemente, porque a fantasia nos é extremamente interessante, porque ela é extremamente transformadora. Quando eu olho para o que alguém está trazendo de alguma memória, de alguma fofoca, aquilo transforma algo em mim. Se estou escutando genuinamente, é um agente de metamorfose, sim. Então aquilo mexe. Se mexe, interessa. Se mexe com as nossas fantasias, interessa muito, inclusive. E olha que interessante. Ele aqui está falando da necessidade, inclusive, de uma visão mítica que seja salva. Salva no sentido de apegue-se a isso. Segura nisso. Que isso vai te trazer uma visão mais profunda sobre todas as coisas que acontecem ao seu redor. E aqui uma pergunta da Oliveira Antunes. E quando deixamos de conectar com a vida cotidiana? Talvez ela não deixe de se conectar conosco, tá? Talvez ela não deixe em algum nível de se conectar conosco. Mas, pegando de uma outra maneira, o que seria, que eu não sei se eu entendi direito a pergunta, o que seria deixar de conectar com a vida cotidiana? Pode ser que eu esteja entendendo errado, tá? Pode ser que eu dê uma resposta aí
que ela não vá para onde você esteja indicando, Oliveira. Porque eu imagino que a vida em si, ela é um cotidiano. Começa por aí. Essa vida diurna que nós temos, esta vida onde a gente tem que fazer alguma coisa, né, de viver, tomar água, e ir ao banheiro e tudo mais, ela é uma vida cotidiana, ela continua existindo. Mas talvez ali, que isso dá um bom pano para a manga, por isso que eu não sei para onde você está querendo ir, porque se for numa perspectiva de eu não estou mais percebendo as coisas da mesma maneira, uma perspectiva, digamos assim, que, poxa, não faz mais sentido nem ter o emprego que eu tenho, nem ter, sei lá, os cachorros que eu tenho, não faz mais sentido nenhum. Nesse sentido, a vida cotidiana, ela começa a se tornar estranha. Ou eu começo a perceber um estranho dentro da vida cotidiana. Aí a gente vai para um outro lugar. Mas não sei se é bem por aí, tá? Se você conseguir me dizer, eu agradeço. Mas eu vou só terminar esse parágrafozinho, que ele falta bem pouco. Então, olha só, a mitologia, ela não pede desculpas, pois não está apresentando nada errado. Ou seja, não corrija o mito. O mito está falando puramente sobre ele. Não é o mito que está errado, e sim nossa ignorância acerca dos trabalhos dele sobre nós. Ou seja, aquele mito tem que ocorrer em nós porque ele está fazendo o trabalho dele em nós. O problema é quando eu perco contato com essa visão mítica de perceber que ele está fazendo algum trabalho ali. Ele está fazendo o trabalho dele sobre nós. Última frase. Sem psicopatologia não há totalidade, de fato. A psicopatologia é uma diferenciação de tal totalidade. O que nos diferencia é a nossa patologia, são os nossos sintomas. Então, se eles estão ali, eles estão abrindo olhos em nós. Olhos que o tempo todo estão nos trazendo uma consciência. Uma consciência de imaginar outras coisas além de. Isso é diferente de plástica neuronal, isso é diferente de visão lateral. Não é por esse lado, tá, pessoal? Também eu acho que é uma outra coisa para a gente falar aqui sobre a questão da necessidade da psicanálise. Não tem a ver com esses outros atributos, porque eles estão novamente a serviço daquilo que a gente denomina ego, tá? Isso daqui é realmente uma mudança da fantasia em nós. Ou seja, quanto mais eu narro sobre ela, mais ela opera sobre mim e mais eu consigo enxergar realidades acontecendo dentro da mesma coisa. É diferente, não tem nada a ver com ginástica cerebral, essas coisas assim, são coisas diferentes, tá? Plasticidade neuronal, não é por aí. Senão a gente vai de novo fazer um outro serviço, que é o serviço ali do ego, aí a gente destoa. Bom, esse foi um pouquinho dos nossos devaneios de hoje. Hoje, guardando alguns nomes aqui que eu vou pegar para o sorteio, eu vou apresentar de novo, agora falar um pouquinho do sorteio, senão não dá tempo. Daqui a algumas lives, eu vou sortear esta camisa aqui da Tomie, em homenagem a nós termos falado sobre o Utsumaki, e provavelmente a gente vai falar sobre ela ainda mais para frente, não sei se é aqui ou se eu vou fazer algum seminário, não sei como é que vai ser, mas esta camisa aqui, ela está sendo sorteada e será apenas para as pessoas que participam ativamente das nossas lives. Então hoje eu já vou guardar alguns nomes que eu vou pegar em torno de 2 a 3 nomes por live, tá? Se a pessoa concordar de eu pegar o nome dela, ela me manda uma mensagem no direct aqui para que eu coloque o nome dela no sorteio
né, confirmar ali que o perfil do Instagram está concorrendo à camisa. A camisa é tamanho GG, tá, pessoal? Então é um tamanho um pouco... É que eu uso GG e eu imaginei que para ser um pouquinho mais democrático tinha que fazer um tamanho maior para... Mas aí se quiser dar de presente para alguém, aí quem ganhar e for de tamanho menor, aí vocês decidem. Os nomes que eu vou pegar hoje são dois. São duas pessoas que eu percebi que estão mais frequentemente nas lives. E claro, com mais frequência de vendo alguns outros nomes, eu vou colocando eles. Que é o Vitor e a Flá Regina. Então, se o Vitor e a Flá Regina, eu não sei se eles estão aqui já no final da live, mas se estiverem Vitor e Flá Regina, dão ok. Se vocês quiserem participar do sorteio, eu peço só que vocês mandem só uma mensagem: quero participar do sorteio, estou participando do sorteio, e já coloco o nome de vocês ali para quando a gente for sortear a camisa. Só vou ver se eles estão aqui. Se eles não tiverem, aí não adianta nada estar falando tudo isso. Porque só vai participar, eu vou ressaltar isso, só vai participar quem está participando das lives, quem participar delas até o fim, né, eu tiver pelo menos aqui no fim olhando para a live. O Vitor falou que quer sim, então o Vitor já está concorrendo à camisa. A Valéria, então, só aparecer mais vezes, viu, Valéria? Que aí a gente já vai colocando o seu nome, é só ter uma frequência aqui de participação. E tem a Flá Regina, mas a Flá Regina, ela não sei se viu aqui, eu não sei se ela entrou. Mas qualquer coisa eu tento falar na próxima live, não sei se ela está aqui. Então o Vitor já está concorrendo à camisa. Então próximo Devaneios vai vir novos nomes aí para a gente sortear. E quando for a data eu vou passar também só em live. Então isso aqui vai ser só exclusivo de quem está participando ao vivo das nossas lives. Bom, pessoal, eu acho que a Flá Regina realmente não está aqui, estava esperando para ver se ela chegava, mas ela não está. Então, Vitor, se você puder, só manda um recado que vou participar do sorteio só para eu guardar ali e colocar na listinha seu nome. É só mandar um direct para mim, só para registrar. A Flá Regina falou ok também. Ótimo, então consegui. Então, Flá Regina, agradeço também. Coloca só para mim, depois escreve para mim no direct que você está concorrendo e eu coloco o seu nome. Então, esses foram os dois perfis que eu percebo que estão aqui mais ativos aqui dentro das nossas lives. Agradeço a participação de todo mundo, agradeço os comentários, agradeço obviamente ao SEI que nos acolhe aqui toda quarta-feira. Provavelmente, pessoal, eu vou ainda confirmar, mas não sei ainda se vai haver devaneios, porque vai haver uma gravação do Pod Estupefato, se inclusive eu vou confirmar o lugar ainda certinho, mas eu acho que talvez seja aqui até mesmo no SEI, mas a gente vai confirmar. E caso haja, talvez a gente faça até um devaneios pós-gravação, mas a gente vê aí semana que vem. Então, agradeço ao pessoal que está aqui participando conosco e nos vemos ou semana que vem ou a próxima, mas estaremos aqui. Falou, pessoal!